parou para pensar? E se fosse possível saber se um anúncio realmente emocionou alguém, mesmo que a pessoa diga que não gostou muito? Ou se a gente pudesse descobrir para onde os olhos estão olhando de verdade, mesmo quando a mente acha que está focada em outra coisa? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar no que o neuromarketing de fato mede e quais são as ferramentas que a ciência usa para entender como o nosso cérebro reage a marcas, propagandas e todo tipo de experiência. Essa é a grande promessa, né? É uma ideia poderosa. Em vez de simplesmente perguntar o que as pessoas sentem, a proposta aqui é medir a reação no exato momento em que ela acontece. Isso muda completamente o jogo, a forma como se entende a conexão entre uma mensagem e quem a recebe. Para a gente entender isso na prática, é só imaginar um mapa de calor, sabe? Aqueles coloridos em cima de um anúncio. Ele mostra exatamente para onde as pessoas olharam, por quanto tempo ficaram ali e em qual ordem. E o mais curioso é que muitas vezes o que chama a atenção não é nem o produto em si, mas um detalhe que ninguém esperava no design. A ciência consegue capturar essas reações que acontecem em milissegundos, muito antes da gente ter tempo de racionalizar qualquer coisa. E é isso que nos leva direto para o coração do neuromarketing. A ideia é ir além do que as pessoas dizem para entender o que elas sentem de verdade. É, no fundo, uma busca por aquela reação que não foi dita em voz alta. Então aqui está o ponto crucial. Enquanto uma pesquisa tradicional vai perguntar: e aí, gostou desse anúncio? O neuromarketing está interessado em medir como o corpo respondeu. A questão não é só o que se pensa, mas o que se sente. As ferramentas da neurociência conseguem captar micro-reações que acontecem antes mesmo do pensamento consciente se formar. Para conseguir fazer isso, o neuromarketing se concentra em decodificar a experiência humana, sabe? Ele divide tudo em 3 dimensões principais. Vamos ver agora como isso se constrói. E aqui estão eles, os 3 pilares. Primeiro, a atenção, que é aquilo que captura nosso foco, tanto visual quanto cognitivo. Segundo, a emoção, que é o que desperta prazer, interesse ou até uma certa rejeição. E por último, a memória, que é o que fica guardado, o que o cérebro retém e que pode influenciar decisões lá na frente. É a combinação desses 3 elementos que realmente cria uma conexão que dura. Certo. Mas como é que se mede tudo isso na prática? Agora a gente vai fazer um tour bem rápido pelas principais ferramentas científicas que são usadas para capturar essas reações subconscientes. Começando pelo eletroencefalograma, o famoso EEG. Ele basicamente mede a atividade elétrica do cérebro em tempo real. Com ele, os pesquisadores conseguem saber direitinho quais cenas de um filme ou de um vídeo prendem mais atenção do público, medindo os picos de atenção a partir da variação das ondas cerebrais. É uma ferramenta fantástica para pré-testar comerciais e vídeos curtos. Depois temos o rastreamento ocular, ou eye tracking. Esse aqui é incrível. Ele registra exatamente para onde o olhar vai, onde ele para e por quanto tempo fica ali. É uma ferramenta super poderosa para otimizar o design de anúncios, de embalagens, de sites. Afinal, se um elemento super importante não for visto, para o consumidor, ele simplesmente não existe, né? E essa frase aqui, nossa, ela ilustra isso de um jeito brilhante. Ela resume como esses dados de atenção visual têm um impacto direto e muito prático nos resultados. A questão não é só ser criativo, mas ser eficaz. Agora, para medir a intensidade da emoção, a gente tem a resposta galvânica da pele, ou GSR. Ela mede umas alterações bem sutis na transpiração, que são reflexo direto da nossa excitação emocional. Sabe aquela cena de suspense num filme? Ou um momento de muita alegria num comercial? Um aumento no GSR indica que o engajamento ali foi lá para cima. Mas, olha só, existe uma ferramenta que vai ainda mais fundo, que consegue mapear áreas específicas do cérebro. E ela foi usada num experimento clássico que, sem exagero, mudou a forma como a gente entende o poder de uma marca. Usando a ressonância magnética funcional, a fMRI, os pesquisadores fizeram um teste. Num teste cego, quando as pessoas provavam Coca-Cola ou Pepsi, a atividade cerebral era bem parecida. Mas, quando elas sabiam qual marca estavam bebendo, os centros de recompensa e prazer do cérebro acendiam com muito mais força para a Coca-Cola. A conclusão disso tudo é impressionante, né? O experimento provou que a marca por si só tem o poder de alterar a nossa experiência física de prazer. Ou seja, a percepção de uma marca pode literalmente mudar o gosto de alguma coisa para o nosso cérebro. Bom, com tanto poder assim, claro que vem uma grande responsabilidade. E é por isso que é fundamental a gente falar sobre os limites e a ética por trás do uso de todas essas ferramentas. É muito importante entender que nenhuma dessas técnicas consegue ler mentes. Elas medem reações fisiológicas, não pensamentos.
Todos os estudos precisam seguir princípios super rígidos de consentimento informado e os dados precisam ser interpretados por especialistas. O objetivo final deve ser sempre a compreensão, nunca a manipulação. O papel ético das marcas, então, é usar esse conhecimento todo para criar uma comunicação mais verdadeira, mais humana. É sobre entender o que realmente toca as pessoas para construir pontes e não para explorar vulnerabilidades. É usar a ciência com propósito e com empatia. No final das contas, todas essas ferramentas e princípios éticos nos levam de volta àqueles 3 pilares essenciais: atenção, emoção e memória. Entender o que faz o público parar, sentir e, o mais importante, lembrar, essa é a chave para uma comunicação que realmente cria uma conexão. Fica aqui a reflexão. Se a tecnologia nos permite entender melhor os sentimentos, será que a gente pode usá-la para criar um marketing que não só vende, mas que conecta as pessoas de uma forma mais autêntica e humana? A resposta, no fim, está em como essas ferramentas são usadas. Valeu por acompanhar essa análise.